Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sobros Cast. Comigo, Zuriel Palma, do Sobre Curioso, e com a Mari Guterres, do Movimento Zero. Tudo bem, Mari? Tudo bom, Zuriel? Vamos para mais um, né? Exatamente, mais um episódio. Hoje um episódio um pouco diferente, comigo e com a Mari aqui novamente, né? A gente conversando nos bastidores, né? A gente viu que a gente tinha muita coisa em comum, e dentre essas coisas em comum era a nossa paixão por leitura, né? Tanto eu quanto a Mari, a gente gosta bastante de ler. E nós percebemos no universo da leitura alguns livros que fazem muito sentido com o processo de sobriedade. E hoje nós escolhemos um livro para poder ter a base da nossa conversa, que é o livro Essencialismo, do Greg McKeown, e que ele, não especificamente é um livro que fala sobre sobriedade, que fala sobre álcool, mas ele tem tudo a ver com o processo de sobriedade, com a escolha de repensar o consumo de álcool. É, então, Mari, para a gente começar aqui, queria que você falasse um pouco sobre a sua experiência com o livro, né? Essencialismo. Conta para a gente como é que foi que você teve contato com ele a primeira vez. Lembrando, Zuriel, que eu tinha perdido o hábito da leitura, né? Eu acho que durante a minha infância e adolescência eu tive muita dificuldade por ler livros obrigatórios na faculdade e no colégio, que para mim faziam. Eu tinha muita dificuldade, então eu tenho um pouco de dislexia, então para mim era confuso ler algumas coisas, então eu perdi o hábito da leitura durante muito tempo. E eu acho que quanto mais eu mergulhava em mim, mais eu mergulhava no autoconhecimento, mais eu lia livros que faziam sentido para mim. Eu comecei a voltar com o hábito da leitura e voltei aos poucos. Então eu comecei a colocar na rotina assim, tipo, ler uma página todo dia ao acordar ou antes de dormir. Então eu fui criando esses micro hábitos para entrar nesse universo da leitura de volta, porque eu sabia que a gente, né, tem muita riqueza de informação nos livros. Tem muita coisa que, enfim, depois de um tempo você fala, gente, mas por que eu não acessei isso antes? E eu acho que os livros, né, em geral, assim, eles são organismos vivos, assim. Então, você lê numa época da sua vida que é isso, né? Esse livro, ele não é sobre sobriedade, mas ele entrou num lugar de muito acesso à minha sobriedade na época, né? Então, eu acessei esse livro do essencialismo por volta de 2021, tá? Eu tinha passado pela minha transformação, né, pelo luto, em 2020, enfim, eu estava já começando a entrar num lugar de autoconhecimento, de mergulho muito profundo. E a primeira coisa que aconteceu foi eu assistir a série que chama Minimalismo no Netflix. E essa série já me deu um clique bem interessante, porque depois, né, fica a dica, a gente coloca também na descrição. Mas o minimalismo ele coloca você num lugar de reduzir tudo que você tem, né? Reduzir todos os excessos, mas uma redução até meio de Eu falo que é uma sobrevivência, redução assim, né? bem xiita mesmo, né? Que é aquela redução drástica que você, na verdade, é só aquilo que você precisa para sobreviver mesmo, né? Então eles vão num radical, que eu acho importante, eu achei curioso o conceito deles, achei bem interessante, mas na época eu acho que na minha cabeça entrava num lugar meio de escassez, sabe? Quando você, tipo, sei lá, você tá na sua casa, né? Às vezes você entra naquelas decorações modernas que não tem um porta-retrato, não tem um bibelô, alguma coisinha assim. Então, assim, às vezes é o mínimo do mínimo que você sente aquele lugar meio inóspito, né? Um lugar meio vazio, assim. Então, quando eu acessei aquilo, eu achei legal, mas eu achei extremamente radical. E aí, logo depois, pesquisando livros e tudo mais, eu me deparei com o livro do essencialismo e fez um outro bug na minha cabeça. Eu falei, gente, isso realmente faz sentido. Isso para mim faz mais sentido o essencialismo do que o minimalismo. Porque o minimalismo realmente ela vai nesse lugar de tudo pouco, tudo o mínimo, tudo lá, e para mim realmente não fazia sentido. E aí quando eu comecei a acessar esse lance do essencialismo, né, perceber o que é essencial para mim é muito mais importante. E foi bem na época que quando eu comecei esse processo de autoconhecimento,
eu comecei uma obra na minha casa, né? Pós-pandemia, assim, eu comecei uma obra na minha casa bem grande e eu quis colocar a mão na massa, então, enfim, final de semana eu pintava uma parede, eu ia sempre mergulhando nesse universo. E já era um apartamento que eu morava há bastante tempo, que a minha irmã morava antes, então acessa várias energias ali naquele momento de transformação e de mudança, né? Então foi interessante porque eu li naquele momento. Então eu olhava e falava, gente, mas isso daqui já faz tanto tempo, né, que eu tenho, por que eu tenho aquilo? Então, assim, abre um lugar de iluminação, né? Eu acho que abre um lugar, assim, quando você entra numa casa que está toda abandonada, né, e que você precisa acender a luz dos lugares, enxergar o que faz sentido ou não. Então, assim, eu sentia que quando eu estava transformando aquilo fora, eu estava transformando a Mariana dentro, sabe? Então, eu percebi que eu estava cheia de excessos, cheia de ruídos, cheia de coisas tóxicas mesmo, assim, dentro de mim. E que eu percebi que toda vez que eu fazia alguma coisa que eu transformava, que eu limpava, que eu olhava no externo, né, com uma clareza melhor, eu falava, nossa, gente, realmente é uma transformação que às vezes a gente precisa ver no externo também, não só no interno, né? Então, fez parte de todo esse processo. E é interessante porque você falou sobre o livro, que ele vem em determinados momentos, né, de vida. Esse livro é muito interessante, eu também tive contato com ele a primeira vez, se eu não me engano, foi 2018, 2019, tá? E também estava num processo de época, principalmente de trabalho, que eu estava muito eu estava com muita energia para muitos dos lados e um pouco perdido. E aí o livro me ajudou bastante, porque me fez enxergar melhor a minha situação no momento e focar no que era essencial, né? E depois passou-se um tempo, até nessa época, assim, eu gostei tanto do livro que eu consumia, não só, eu li o livro, depois eu vi a palestra do Greg McKeown no YouTube, tipo, em várias vezes ele dando palestra no Google, dando palestra em um monte de lugar, até para assimilar um pouco mais o conteúdo. conceito, né? Uhum. E aí, depois, depois da pandemia, se eu não me engano, 2022, 2023 mesmo, até posso parar de beber, não, foi 2023 que eu já tinha parado de beber, eu me veio na mente que eu preciso reler esse livro novamente para poder colocar essas ideias novamente na mente. E esse livro fez muito sentido para o meu processo na época de sobriedade, porque ele teve tudo a ver. Porque até a gente já iniciando e começando aqui sobre os conceitos básicos do livro, né? Uhum. Sobre o que é essencialismo, tem a frase dele que é menos, porém melhor, que fez total sentido, tá? Porque na época eu parei de beber e aí veio aquela, principalmente a questão de querer de pessoas, de família, de contato social. Então ele me clareou bastante, porque na época você, falando menos, porém melhor, você consegue escolher realmente aquilo que é essencial na sua vida e essencial no processo. Então, isso me auxiliou bastante ali no meu início de sobriedade. E aí, falando um pouquinho sobre isso, o que que significou para você o seu processo de sobriedade e o menos, porém melhor? Eu senti que eu comecei a escolher melhor as coisas, né? O escolher ao invés de tomar uma cerveja qualquer, em qualquer lugar, ou sei lá, eu diminuí primeiro antes de parar, né? Então, por estar trabalhando ainda no mercado, na época, trabalhando ainda no mercado de bebida alcoólica, eu escolhia o evento que eu queria beber. E aí eu escolhia, tipo, a gente trabalhava com várias marcas, por exemplo, na época de champanhe e de espumante. E aí eu falava, não, o dia que eu for tomar, eu vou brindar com uma taça de um champanhe que eu gosto.
não tomar todas, não experimentar todas, não beber todos. Porque vira e mexe a gente participava de algumas degustações e no começo da minha vida profissional, né, eu degustava e nunca cuspia. Porque habitualmente, né, lá nas degustações, muita gente que faz isso durante muito tempo cospe, né, só experimenta o produto mesmo e acaba cuspindo. E no começo eu achava meio nojento, achava meio estranho, achava, né, que não fazia sentido na minha cabeça. Às vezes pegar um espumante ou um champanhe super interessante e falar, putz, por que eu vou cuspir, né? Nesse lugar eu entrei muitas vezes, me peguei muitas vezes. Então, quando eu participava de umas degustações e cuspia, para mim já era um super passo. Um super passo que eu não preciso... O que eu gostava mesmo era de saber as nuances, de entender o paladar, de entender aroma, da viagem do produto sem precisar engolir, né? Então, assim, existe um conhecimento da papila muito maior, né? Que eu comecei a acessar. Então, eu falava, gente, eu vou fazer uma degustação, eu vou escolher o produto que eu vou beber, o que eu quiser engolir, né? O que eu quiser continuar uma noite. Então, assim, eu comecei muito nesse lugar, sabe? De tipo, eu era chamada para muitos eventos. Então, eu vivia na rua fazendo um monte de coisa. Nesse lugar era, Mari, escolhe, vai em um. E vai em um com presença. Porque eu às vezes, me comprometia em 5 eventos num dia, 3 eventos num dia. Era só o cacareco da Mariana passando pelos eventos. Então, não era a Mariana presente ali, olhando no olho, conversando com presença com as pessoas. Então, eu comecei a entender que não era o excesso, era um pouquinho menos. Eu podia fazer o que eu fazia, mas de uma forma com mais presença, mesmo ainda consumindo a bebida, né? Precisando consumir a bebida por causa da minha profissão. Então, eu senti que foi num lugar muito de... por que eu preciso todos os finais de semana terem programações com pessoas que vão me levar para a bebida? Por que tudo precisa ser em volta da bebida? Então, eu comecei nesse passinho, me questionando, e que eu acho que essa parte é muito importante, né? Olhar para esses excessos, e depois você consegue ver que você... existem as pessoas que estão no excesso ao seu redor, né? Você vai conviver com essas pessoas, você vai até, talvez em algum momento, se assustar com o excesso das coisas. Mas, por outro lado, você também já esteve naquele lugar, então também você fica mais entendendo. Então, na época, eu começava a dar mais água para as pessoas, a cuidar um pouco também das pessoas, sabe? Então, as pessoas, nossa, Maria, você tá cuspindo, você nunca cuspiu. Era engraçado porque as pessoas observavam a minha transformação também, a minha mudança. E eu falava, pô, que legal que as pessoas estão reparando. Não como uma coisa, às vezes eram críticas, né? Mas muitas vezes eram como uma inspiração. Eu falava, pô, por que não? Né? Por que não cuspir? Por que não levar o trabalho de uma forma diferente? Porque às vezes você vai num evento, gente, juro, tem evento de feira de vinho que você tem em torno de 60 produtores. E cada produtor com 7, 8 rótulos. Então, assim, você vai num evento que você tem 3 horas para participar do evento, é uma bebida do começo ao fim. Então, se você não vai filtrando, se você não vai se entendendo ali, cara, você só vai beber por beber, entendeu? Ou beber porque é caro, né? Então, a gente tem esse lugar, às vezes, de... não, mas não vou cuspir porque ele custa R$500 a garrafa, ou porque ele custa 2.000. Então, a gente fica sempre nesse lugar, às vezes, de vergonha, né? De um lugar estranho. Então, eu percebi muito nessa evolução, que aos poucos, não foi rápido, não foi cliques fáceis, mas quando eu li, eu falei, gente do céu, é verdade, eu não preciso fazer tudo que tá todo mundo fazendo, só porque tá todo mundo fazendo. Só porque o meu ambiente é esse. Então, eu comecei a realmente a me questionar, a colocar essa luzinha aí e até colocar um pouquinho mais de limites mesmo nas pessoas ou nos meus próprios limites, né? Então foi uma construção. E é legal você falar isso, né? Porque isso vai muito na parte da gente dizer sim para tudo, né? Porque o que o livro até fala, né? Assim, essa parte de questionar, até seu processo foi, primeiro você questionou, você viu o que era essencial, o que não era essencial. Naquele momento você decidiu
reduzir o consumo e mudar o processo porque você queria atingir um determinado nível de consumo, que seria ou reduzir, mas depois foi parar mesmo de beber. Sim. E a gente, isso faz a gente refletir muito, porque a gente dizer sim para tudo afasta completamente daquilo que realmente importa, né Com para gente. toda Então, certeza. assim, fazendo um pouco da reflexão com o álcool mesmo, assim, Uhum. que muitas vezes a gente sempre, a pessoa, antigamente, você fala, vamos beber? Ah, vamos. Hoje tem 3 festas num sábado, todos no mesmo horário, você diz sim para as 3. Com certeza. E aí, no mesmo dia, tem, por exemplo, um aniversário de alguém que é muito querido seu, os outros 2 não são, aí você atrasa, acaba chegando atrasado, ou perde o aniversário dessa pessoa que você quer, ou até outra coisa, questão de trabalho também, né? Então, assim, fazendo uma conexão com o álcool, esse sim automático que você falava para a bebida não trazia nada de essencial para a vida mesmo, né? E aí é muito importante a gente falar agora também, que é um que o livro fala, porque como a gente diz sim para tudo, bom a gente falar sobre o peso do não, Com certeza. que ele fala, que tem uma frase do livro que eu acho, essa frase ela resume 90% dos problemas que você tem na vida, Uhum. que se não for um sim óbvio, então é não, né? E Sim. aí, eu queria que a gente, falando na parte do peso do não, queria que a gente debatesse um pouco aqui por que é tão difícil dizer não, mesmo sabendo que não nos faz bem, né? Então, isso vai muito sobre isso mesmo, sobre a pessoa te oferecer a bebida e você não saber falar não. Você está tentando parar de beber também, chega a pessoa te oferecendo, hoje é só mais 3, Vamos aqui. só um golinho, e você não sabe falar não. Então, assim, queria que a gente falasse um pouquinho sobre a importância do dizer não, né? Nossa, Zuriel, eu falo, acho que até fiz um post sobre isso logo no começo que eu montei o Movimento Zero, porque para mim o dizer não foi algo, aprender a dizer não foi algo assim libertador. Uma das coisas mais importantes que eu aprendi na minha vida foi dizer não. Por quê? Porque eu sempre tive um perfil muito agradadora, né? Eu sempre fui um perfil de agradar as pessoas. E nesse lugar de agradadora, você fica muito refém do comportamento do outro. Então você fica o tempo inteiro em alerta para não desagradar o outro. E nesse lugar é um lugar que você se fecha e você se. Como se você tivesse, na verdade, amarrada mesmo, como se você tivesse fechada nesse lugar de eu não posso decepcionar, eu não posso falar nada que desaponte essa pessoa. Então, em vários lugares, quando você acessa que você é uma pessoa agradadora, você começa a não ser você. Então você começa, na verdade, a ser um reflexo do que o outro diz e do que o outro faz. Então, assim, é uma caixinha de surpresa, porque o outro é o outro, ele vai ter reações de todas as formas possíveis e imagináveis e você nunca vai conseguir agradar alguém 100%. Nunca. Então, por mais que você tente com todas as suas forças agradar pessoas próximas, você não vai conseguir. Então, assim, é um lugar de amarra, é um lugar de se fechar para o mundo, de se fechar para o seu mundo, para só falar sim para as pessoas que estão ao seu redor. E quando eu acessei essa energia, eu comecei a entender que eu poderia ser diferente, que eu tinha que aprender, porque quando você diz sim para tudo, você está dizendo não para você. Então, assim, esse foi o primeiro clique. Na hora que você está dizendo sim, 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 sim para todo mundo, quando você se olha e você cai na real, você tá vazia, porque você já não sabe o que você gosta de fazer, o que você tem vontade de fazer, o que você poderia fazer. Então você faz muito através da energia do outro. E é muito difícil, ainda mais quando você convive com muitas pessoas, porque
É muita gente para você agradar, é muita gente para você cumprir a expectativa do outro. E quando eu comecei a entender que você pode ser agradável e não agradadora, então assim, você não precisa dizer um não ríspido, você não precisa dizer um não desconcertante, você não precisa dizer um não que aquele negócio às vezes sufoca tanto, né, que você tipo, sempre diz sim para tudo, sempre diz sim para tudo. Na hora que eu ia tentar falar o não, eu já dava um não meio tipo assim, eu não conseguia controlar o meu não, porque eu não tinha hábito de falar não. Então era o tempo inteiro Mariana, sim, 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 sim. De tanto que perturbavam e diziam sim, na hora que eu queria dizer não, eu já, tipo, voava, assim, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava equilibrar essa energia, porque quando eu tava dizendo não para alguém, eu tava dizendo sim para mim. E aí eu comecei a mudar essa chave. Então, toda hora que eu dizia não com segurança, né? Mesmo, ó, eu não tô afim de ir. E não é nenhum problema com você, eu não tô afim de ir. Pronto. E aí eu comecei a trabalhar isso em mim. E foi um passinho por vez, não foi fácil. Mas eu comecei a ver que eu poderia falar de uma forma agradável e de uma forma suave um não que eu queria dizer há muito tempo. Então, você percebe que as pessoas, se você não dá esse limite entre o que você diz para o outro e o que você diz para você, você se perde como pessoa. Então, eu me vi muitas vezes perdida como pessoa só para agradar o outro. Então, tinham pessoas que estavam próximas a mim que falavam, Mari, como assim você não vai pro bar? Como assim você não vai para lá? Como assim você não vai? Eu falei, não. E aí, quando você começa a falar não pro outro, gente, é uma energia. E o não é libertador, né? Nossa senhora, gente, eu falava, gente, por que eu não aprendi isso antes? Porque, tipo assim, é uma delícia falar não pro outro, realmente de forma agradável, falar não pro outro e fazer o que você tem vontade de fazer. Porque várias vezes eu saí de casa, várias vezes eu fui em lugares que já não me cabiam mais e eu não conseguia nem perceber, muito menos sentir que não fazia sentido, né? Então, assim, eu acho que esse foi uma puta virada de chave. Que era o sim automático, né? Que você dizia para situações de álcool, né? Assim, no caso aqui a gente falando, que acontecia muito comigo também, exatamente o que eu citei um pouquinho lá atrás, que era eu já me meti em vários ambientes que depois assim de você, na hora você tá na euforia do álcool, às vezes você no início você não percebe, mas depois você para refletir, você fala o que eu vim caçar aqui, sendo que eu nem gosto dessa música, nem sou próximo dessa pessoa e tô lá no meio no meio de uma coisa que eu não gosto só por causa que eu não soube falar não. Por Nossa, uma isso é situação muito que eu não comum. queria, Era né? Então, muito comum. Na minha vida, era muito comum. Então, assim, se você hoje sente que você tá nessa energia, não se desaponte, não desanime. Porque às vezes a gente tá nessa energia há muito tempo. Eu fiquei muitos anos nessa energia. E é difícil você sair, é difícil às vezes você até perceber. Mas o quanto você percebe que quando você diz não, porque você tá dizendo sim para você, é muito libertador, é muito impressionante assim a diferença. e é igual você falou assim, que é difícil, né? Para quem tá acostumado a falar sim a vida inteira, começar a falar não dói dentro, dói na alma mesmo. Não, e a gente percebe que a gente vai começar a incomodar quem É, já passou e ultrapassou o seu limite. Então, assim, com certeza, quando você começar a colocar limites, principalmente nas suas relações, sejam amorosas, sejam relações em família e tudo mais, ou com colegas, né? Você colocando o limite, as pessoas que já ultrapassaram esse limite seu vão se incomodar. É natural, não tenha problema. Você vai perceber nesse comportamento de estranheza, de tudo mais, que é um lugar que ela já tinha percebido que ela já tinha ultrapassado um limite. Então e é você legal vai também. construir esse relacionamento, né? Porque eu acho que o relacionamento, na verdade, eles não podem ser colados. Todo mundo, cada um tem a sua individualidade e esse momento de cruzar, né? De interligar. Não pode ser algo que só é bom para uma pessoa, né? Então, às vezes, a gente percebe nesse lugar que, em alguns momentos, o relacionamento que você vivia ou que você vive só é bom para outra pessoa e não para você. Então, isso pode acontecer também.
E é muito, e é exatamente essa parte do não que você falou, assim, que você percebe as pessoas que passaram do limite. O não também vai te, assim como o essencialismo, essa parte do não do essencialismo, vai te fazer você perceber realmente quem é essencial. Então, assim, a partir do momento que você começa a perceber que aquela pessoa, aquela situação, aquele lugar, ele não condiz com aquilo que você quer ser, aquilo que você quer chegar, esse não ele vai se tornando mais fácil também, e você vai priorizando aquilo que você quer, aquilo que é essencial mesmo, né? E é interessante também a questão do não, porque ele tem fases, né? Tem pessoas que não acostumada a receber um não seu, vai estranhar no início. Algumas vão se afastar, essas que vão se afastar, ok, mas é interessante o tanto que você vai, com um tempo, o tanto que as pessoas vão respeitar o seu não também. Então, é bem legal assim você perceber esse processo que o não ele vai gerando, né? E tem uma frase até do livro que é bem interessante, que vai muito em contra isso, que é que se a gente não aprender a priorizar, a nos priorizar, né? Vamos viver à mercê da prioridade dos outros. Então, assim, é exatamente o que você falou. Se eu não dizer não para os outros, eu estou dizendo não para mim, né? Então é E bem. é uma linha, às vezes, muito tênue, é uma linha muito difícil da gente perceber. Por isso que é importante, em alguns momentos, a gente ver de fora algumas cenas, sabe? Eu acho que tem uma coisa muito importante no não estar no emaranhado, sabe? Assim, às vezes a gente está num lugar, o mundo está sendo feito cada vez mais para a gente se distrair, né? Para a gente se comparar, para a gente entrar nesse lugar meio confuso e que às vezes a gente fica querendo saber de tudo, tá atualizada, saber de todas as fofocas, de todas as notícias, de tudo que aparece no mundo, né? E a gente esquece que a gente, na verdade, a gente é um computador também, né? A gente precisa fazer nossas limpezas com frequência, tirar foto, tirar aquelas coisas enraizadas que estão lá com a gente há muito tempo e que a gente não para questionar. Então, assim, quando a gente começa a também colocar, parar, pausar e refletir, por isso que eu acho que nossos canais, né, nossas redes sociais são tão importantes, porque às vezes é nesse parar para olhar que a gente vê que tem alguém passando do limite com a gente. Que às vezes a gente está num comportamento, a gente está passando do limite com o outro. Então, às vezes, de alguma forma, essas pessoas se atraem. Quem fala muito, né? Quem dita muitas regras e quem fala assim para tudo. Então, na verdade, é uma energia de uma mais forte, mais intensa, com alguém com uma energia mais passiva. Então, você pode estar em qualquer um dos lados, né? Você pode estar no excesso, ou você pode estar ali amarrada num lugar de agradar. Então, o importante é que você vai construindo essa fala também, esse lugar de limite, e você vai conseguindo equilibrar o seu relacionamento com o outro. Porque é isso, as pessoas começam a te respeitar mais, as pessoas começam a entender o seu ponto de vista. Então, se faz sentido para você, já de fazer sentido para você, já basta. Então, assim, se você não quer hoje fazer algo que alguém está te impondo fazer, você já tem 99% dos caminhos, que é, se você sente que não é o seu lugar mais, tente não ficar nesse lugar. Às vezes não é fácil fazer de primeira, né? Mas se você sente que não faz mais sentido, porque a gente perdeu esse lance da gente sentir as coisas, né? Eu acho que quando você coloca não só no pensar, é no sentir, falar, deixa eu pensar aqui com o meu coração. Eu gostaria de estar naquele lugar? Eu gostaria de encontrar aquelas pessoas? Eu gostaria de estar naquele círculo de amizades antigas ou com antigos relacionamentos? Ou é nesse lugar que às vezes a gente vai parando para questionar, parando para ter clareza, parando para abrir esse universo de sentir, falar, racionalmente não faz sentido, mas emocionalmente faz sentido ainda? Também não. Se o coração e a razão já falam que não, gente, não é para ir, não é para fazer. Porque é nesse lugar que a gente se sabota, é nesse lugar que a gente faz mais do que precisa, é nesse lugar que a gente vai através do ruído do outro
E a gente sente que depois ultrapassou todos os limites. Então, assim, a ressaca não é só da bebida, a ressaca do dia seguinte é uma ressaca de, tipo, tudo que eu fiz, nada eu quis fazer. Eu simplesmente fiz porque aconteceu, porque todo mundo quis, porque todo mundo fez. E aí você entra nesse flow muito rápido, principalmente com álcool, né? E aí é interessante, a gente abordou aqui, acho que bem legal a questão do dizer não, né? Você dizer não também abre oportunidade de você enxergar um pouco melhor clareza e propósito nas coisas e na sua vida, no interior e tudo certinho. O livro ele aborda muito sobre isso, né? De que forma a sobriedade ela trouxe clareza, no seu caso, para suas escolhas pessoais e profissionais? Nossa, gente, assim, 140%. Tipo, se pudesse fazer um número maior do que 100%, assim, é nesse lugar, assim. Eu percebi realmente o que fazia sentido. E olhar para isso, assim, como... Eu sempre gosto de lembrar de uma frase que é: isso que você está fazendo hoje te aproxima ou te afasta dos seus sonhos? E isso, eu faço isso com constância, sabe, Zuriel? Eu faço isso, assim, tipo, quase que diariamente. O que eu tô fazendo hoje? Se eu tô escolhendo beber água, se eu tô escolhendo dormir cedo, se eu tô escolhendo ter relacionamentos saudáveis, se eu tô escolhendo ler, ao invés de ficar só rodando milhões de séries. É nesse lugar que, para mim, eu não me coloco melhor que ninguém. Eu me coloco melhor diariamente. Mariana com Mariana, sabe? Tipo assim, nesse lugar de tudo que eu faço hoje, se eu me questiono se aproxima ou me afasta dos meus sonhos, eu já tenho a resposta, né? Então, assim, se não faz sentido fazer isso hoje, é uma escolha diária, né? Como qualquer hábito que a gente vai escolher diariamente. Eu ainda caio em várias armadilhas da minha mente, né? Eu não tenho todas as coisas. Eu consigo fazer tudo perfeito e maravilhoso. E nem existe uma vida perfeita e maravilhosa, Não. né? A gente vai sempre ajustando esses detalhes. Mas a todo momento que eu acordo, que eu faço a minha oração, que eu me conecto, né, com algo maior, assim, que eu sinto, eu falo, tudo que eu fizer hoje que me aproxime da vida dos meus sonhos. Eu não posso hoje fazer só por fazer só porque alguém está pedindo para fazer. Então, se começa nesse lugar, para mim faz muito sentido lembrar dessa frase, né? Se faz sentido e se me aproxima dos meus sonhos, é o caminho, é o lugar que eu quero estar, sabe? Porque realmente tem coisas que eu fazia só porque fazia só no automático. Se eu não tivesse toda essa transformação, talvez eu não tivesse feito uma transição de carreira. Talvez eu estivesse na mesma. Sem problema, tá? Mas eu estaria na mesma vida que eu estava antes. Talvez eu estaria me cuidando muito menos ainda do que eu me cuidava. Então, assim, hoje eu priorizo muito o que faz sentido para mim. O que faz sentido para uma vida com mais clareza, com mais tranquilidade, com menos excesso, com menos ruído, né? E com mais tranquilidade, mais assertividade, porque quando a gente passa por uma situação, né? Eu passei recentemente por uma situação muito delicada familiar. Se você não tem uma estrutura, se você não, você vai tentar se distrair, você vai tentar sair desse lugar, você vai tentar, tipo, qualquer pessoa que te chame para sair dessa situação, fala: Mari, vamos para um bar, Mari, vamos jantar, Mari, vamos almoçar, Mari. E não é problema das pessoas, as pessoas estão certas também em tentar distrair. Mas se não, você passa por uma situação de desespero e você também sai do seu eixo muito mais rápido, né? Então, conseguir hoje trazer mais clareza para minha vida, assim, o parar de beber. Por isso que eu acho que eu cheguei no ponto de parar de beber, né? Porque eu fui diminuindo. Quando eu olhei, eu falei: meu, isso aqui não faz mais sentido nenhum. Nem beber uma vez por semana, nem beber uma vez por mês. Tipo assim, começou a entrar nesse lugar do quanto o essencial para mim hoje é ter clareza. O essencial para mim é ter saúde mental. O essencial para mim é
quanto menos, melhor. Mas não nesse lugar de minimalismo, né? Mas quanto menos eu me desgasto, quanto menos eu gasto energia com o que não faz sentido, mais eu me sinto bem comigo. Então, vai para autoestima, enfim, entra em várias camadas, né? Eu acho que isso acessa muito forte. No meu caso também, assim, linkando, a partir do momento que eu disse um não maior, que foi o não maior para a bebida, eu já disse não para várias outras coisas, né? Quando eu disse não, parei de beber, eu continuei até indo em ambientes que eu ia, só que com outra visão. E no processo de sobriedade, eu não falo que assim, eu saí um pouco da máquina giratória do consumo de bebida alcoólica. Com isso, eu tive minha lucidez e minha consciência de volta. Com isso, eu consegui enxergar melhor também o que era essencial para minha vida, né? Então, linkando muito esse não maior de parar de beber me auxiliou muito a ter no autoconhecimento. Então, isso me auxiliou bastante na questão de escolha pessoal, na escolha de projetos que vieram pós isso, inclusive uns projetos sobre o Curioso, agora o nosso projeto sobre os cash, outros projetos que nós estamos fazendo juntos aqui também. Isso vai muito porque hoje eu consigo olhar, ver, isso é essencial ou não é essencial? Eu estou atacando, eu não estou tentando ir para cá, e para cá, e para cá, e para cá, e para cá, naquela confusão. Então eu sei aonde eu quero chegar e isso a sobriedade me trouxe muito, me deixou minha mente bem mais clara e consegui ver o que era realmente essencial para que eu consiga chegar no meu propósito. Propósito esse também, que é uma coisa até legal a gente fazer um aspas aqui, que muita gente fica muito preocupada, porque eu não sei o meu propósito. Todo mundo fala de propósito, mas eu não tenho o meu. Assim, você tem que seguir o seu coração primeiro. Também você não vai fazer loucuras também, porque porque às vezes você também não vai fazer, você está com X, quer fazer uma coisa Y, não vai colocar em risco sua vida, vai colocar em risco a vida da sua família, então assim, mas o propósito você vai encontrar no caminho. Com certeza. Então, assim, siga seu coração, faça aquilo que você quer fazer, que você vai encontrar seu propósito no caminho. Com certeza. E outra coisa também, assim, se você não tiver um propósito, coloque o propósito de você ser feliz e veja se aqueles sims que você está dando vão te alcançar mais, vai te deixar mais próximo da felicidade, ou se eles estão te afastando. Então, assim, nesse meio do caminho você vai encontrar. Só queria dar esse adendo, porque muita gente Com fica certeza. presa, porque eu não tenho um propósito, porque eu não sei que propósito, estou sem propósito, assim. O propósito você encontra ele no meio do caminho. Às vezes você não tem ele hoje, mas daqui a pouco você vai ter. Então, você não tem que ficar se martirizando por isso também. Não, com certeza. E eu acho que a gente está num momento muito importante da humanidade, assim. A gente está podendo ser coisas que ninguém tiveram oportunidade de ser, sabe? Então, assim, hoje a gente pode compartilhar sobre um assunto que é sobre sobriedade, sobre coisas que pra gente hoje faz muito sentido e que um monte de gente fala, nossa, Marina, nossa, parece que você encontrou seu propósito. E eu acho que nunca na minha vida eu tinha a sensação de estar trabalhando, assim, contar um pouco da minha experiência, contar um pouco dos meus percalços, das minhas coisas, das minhas confusões sobre esse assunto, me coloca num lugar muito interessante, assim, que eu não julgo quem fazia o que eu fazia, né? Ou quem faz o que eu fazia. Mas é de um lugar que realmente foi me colocando em movimento, me colocando em transformação, olhando e observando meus hábitos do dia a dia, né? Meus comportamentos, meus valores, todas essas coisas que a gente tem que parar para olhar, que eu acho que é muito importante, se você nunca acessou isso, acessar isso de alguma forma. Porque se você sabe
o que é importante para você, o que te incomoda no mundo, que você gostaria de mudar, né? Se você tivesse hoje todo dinheiro do mundo, hoje, se você recebesse hoje todo o dinheiro do mundo, o que você faria para transformar a humanidade? Para transformar primeiro o seu ambiente, né? Então, assim, eu senti que eu passei por uma transformação muito interna e que hoje eu tenho capacidade, não por conhecer muito esse universo, mas de aprendiz mesmo, de estar nesse lugar de tipo, eu entendo que ali é um lugar que me tirou muito a minha saúde mental. E hoje, a prioridade da minha vida, o meu propósito é que mais pessoas tenham essa sensação de clareza e de tranquilidade para viver. Eu nunca tinha acessado esse lugar. E se eu puder, né, se a gente puder com os nossos canais trazer isso para você, um pouquinho só de saúde mental, um pouquinho só de você pode, você consegue, você vai começar a acessar um lugar de liberdade, que não é uma liberdade gigante, é uma liberdade interna, que é um sentimento que eu nunca tive, que é um sentimento que eu amei acessar. E que eu amei, e se eu pudesse hoje, se eu tivesse toda a grana do mundo, eu continuaria fazendo toda semana o mesmo podcast, trazendo cada vez mais pessoas para trazer esse tipo de informação, porque foi nessa movimentação que eu falei, isso faz sentido. Eu fiz uma transição na minha melhor fase da vida, de carreira. Se eu tivesse que só viver no flow, como eu vivi muito tempo, eu continuaria, porque é muito mais fácil hoje, para mim, ainda hoje é mais fácil eu vender bebida alcoólica. É muito mais fácil. Eu vou remando contra a maré, como a gente está remando contra a maré, para um assunto que é necessidade e eu acho que cada vez mais é uma necessidade pública, né? Trazer essa informação a cada episódio que a gente conversa, a cada fim de episódio que a gente senta, eu e o Zuriel, para a gente bater um papo sobre isso. É uma energia, assim, gente, que você acessa esse propósito de, se eu puder hoje com esse vídeo, se a gente puder hoje com esse vídeo transformar a vida de uma pessoa, brotar uma semente, já está garantido. E é muito legal essa questão que você fala do propósito, porque a gente, aqui eu vejo muito em você, vejo muito analisando eu também, que a gente é muito feliz, a gente percebe que a gente realmente está fazendo o que que está dentro do propósito, que a gente é muito feliz no processo. Então, assim, fazer essa live aqui conversando com você, para mim está sendo muito feliz, assim, fazer as outras lives, fazer os conteúdos, então a gente percebe que a gente está cada dia mais próximo de alcançar as nossas metas, objetivos e mais perto do nosso propósito mesmo, de impactar pessoas, de transformar a vida das pessoas, então e eu acho que tem um lugar, Gabriel, que a gente vai acessando, quando a gente começa a melhorar a nossa relação com a gente mesmo, né? A gente começa a melhorar a relação com os outros, a gente começa a se conectar com pessoas, né? Eu sempre brinco, o Zuriel, para mim, foi uma pessoa que, tipo, parece que a gente se conhece há muito tempo. Parece um amigo de infância, assim. Eu tenho essa impressão muito forte com o Zuriel, que é dessa troca, que é quando a gente acessa um conteúdo e a gente vê que faz sentido. Então, assim, cara, a gente tá fazendo reunião, às vezes, todos os dias. Às vezes é sábado, domingo. A gente faz porque, pra gente, é num lugar, não que nem hoje, né? O workaholic, que você precisa produzir, que você precisa fazer, que você precisa... Não é nesse lugar, é num lugar de, assim... Cara, fez muito sentido falar sobre isso. Fez muito sentido conversar sobre um livro com você. E como a gente vai fazer vários outros episódios com os livros, né? Porque é reacender esse lugar. E se a gente puder passar um pouquinho mais de tranquilidade e conforto para pessoas que a gente está passando, todo mundo, cada um por um puta beozão, entendeu? Assim, se você tem tranquilidade, se você tem clareza, se você tem um pouquinho mais de discernimento, se você se cuida melhor, você consegue cuidar melhor dos outros. E a gente está aqui a serviço, a gente está aqui sendo um canal mesmo de informação e de transformação. Porque a gente se transforma todos os dias. A gente vê que às vezes a gente fala, nossa, putz, fiz alguma coisa errada. A gente é humano, né? A gente está o tempo inteiro aprendendo. E nesses aprendizados e nesse movimento que a gente vai construindo o nosso propósito. Que é hoje, para a gente, um propósito que a gente, né? Vocês podem olhar, a gente aqui tá
sei lá, a gente compartilha nosso conteúdo tem quase um ano e pouco, mas que já tem uma riqueza, a gente já vê tantos caminhos nesse projeto, que eu acho que é isso, assim, vai abrindo um universo que antes eu achava que era desse tamanho. Hoje em dia eu imagino que é muito maior. Então, assim, quando você acessa nesse lugar onde você está fazendo as coisas com o coração, você acessa um lugar muito poderoso. Eu só posso dizer isso. Com certeza. E aí, Mari, a gente, voltando um pouquinho à questão do livro aqui, vamos falar um pouquinho sobre o tema, que ele fala que é a vida com menos, mas melhor. Sim. O que significa viver com menos, mas melhor no dia a dia? Eu sinto quando você identifica o que você gosta de fazer, o que faz sentido realmente para você. Eu acho que a gente vai acabar ficando um pouco repetitiva, porque é o mesmo assunto por outra ótica, né? Então, assim, eu vejo que quando eu terminei, por exemplo, a obra da minha casa, que eu passei por todos os ambientes, que eu olhei para todos os lugares, eu entrei num lugar de lar. Sabe quando você sente que eu acho que é a mesma coisa que a gente consegue entender um pouco com a sobriedade, né? Eu faço esse link muitas vezes, que é você tá bem em você? É uma sensação como você tá bem na sua casa, quando você tá bem no seu lar, quando você tá bem no seu quarto. Quando você enxerga que você tirou o que não fazia sentido. Então, por exemplo, a gente tem o costume de acumular coisas, né? A gente vive num lugar onde tudo é... A todo momento você compra alguma coisa. Então, assim, eu comecei a reparar, quando eu comecei a olhar para minha casa de uma forma diferente, eu comecei a ver esses excessos. Então, todas as viagens que eu fazia, eu trazia bebida alcoólica. Eu trazia o que era de mais moderno, o que eu era de mais não sei o quê. Então, assim, eu tinha um estoque de bebidas na minha casa que era, assim, desumano, surreal. Que, não, lógico, eu trabalhava com isso, mas mesmo assim era um excesso. Então, assim, às vezes a gente vai identificar em algumas coisas. Então, eu tinha um pouco de compulsividade com roupas. Então, assim, eu comprava roupa, às vezes eu acessava, olhava no meu guarda-roupa, eu tinha roupa com etiqueta. Tipo, que tava lá há 3 meses com etiqueta. E no livro ajuda muito que você parar e falar assim, você vê a questão de qual foi a última vez que você usou essa roupa também, né? Se não tem mais de 6 meses, um ano que você não usou essa roupa, você vai fazer uma pergunta, por que que eu não usei? Se realmente aquilo faz sentido ou não, se não for um sim, que eu tenho que usar aquilo ali realmente, se não for um sim convicto, doa o pé aquilo e fazer uma doação, porque isso serve para tudo, né? Para tudo, Zuriel. Então, eu acho que, para mim, quando eu falo da reforma da minha casa, eu falo da reforma mariana e casa. Aham. A minha casa, né? A minha casa, meu lar, Mariana, corpo, mente, e o lar externo, né? O olhar para esse meu ambiente com mais carinho e com mais amor também. Então, quando eu comecei a olhar, gente, assim, faz o teste. Várias vezes, quando você faz aquela faxinona na casa, eu tenho muita impressão de quando eu faço aquela faxinona na casa, dá uma sensação de leveza. Você toma um banho depois daquilo, faz aquele. Não sei se todo mundo tem a mesma sensação, mas eu tenho uma sensação muito de. Ai, que bom. E aí eu comecei a criar o hábito mesmo de fazer doações frequentes de coisas que eu não uso, de jogar no lixo e acessar coisas que eu não acessava. Então, por exemplo, às vezes eu não sou muito de tomar remédio, então não é comum ter remédio na minha casa. Mas às vezes você abre aquelas caixas de remédio, gente, tem remédio vencido às vezes de 5 anos atrás. Então, assim, aquela energia ali, não é só porque eu entendo de energia nem nada, mas aquela energia ali já não faz mais sentido. Ter produto vencido na geladeira, ter produto vencido na despensa, ter produto vencido na caixinha do remédio, ter roupa que você não usa há muito tempo, ter presente que você ganhou de alguém que já, assim, que você odeia já, que assim, já chegou num nível que você não consegue mais. Por que você tem aquilo? Por que você guarda aquilo? Então, assim, só nesses questionamentos, você já vai jogando uma coisa que você tem como apego, como jogando fora, doando, tirando. Lembrando que você tem que doar coisa boa, tá, gente? Não vai Exato. pegar aquela calça rasgada lá e falar, eu vou fazer uma doação porque eu sou uma pessoa do bem. Não. Doação é de coisa boa, doação é de coisa para as pessoas usarem. Se for furada, rasgada, é lixo. É lixo. É lixo. Então é nesse lugar. Abre uma gaveta, abre, faz. Se esse podcast fez sentido hoje para você, pega uma gavetinha sua e faz o essencialismo numa gavetinha.
Já é um super exercício. Tava até anotado aqui que era uma dica que eu ia dar para o nosso ouvinte aqui, que era para ele escolher uma coisa que é essencial para ele preservar É isso aí. e uma coisa que não é essencial para ele eliminar. E quem estiver ouvindo aqui, quando fizer isso, vou pedir para você ir vir nos comentários aqui do vídeo no YouTube ou nos comentários do Spotify. Se não quiser colocar abertamente lá também, pode mandar um direct, tanto para mim no Suave Curioso, quanto para a Mari no Movimento Zero. Você vai falar para mim, para a gente, Zuriel, Mari, escolhi que vou preservar isso e vou eliminar isso. Só para a gente saber se que você colocou em prática, e é legal até para gente ver mesmo o engajamento aqui de vocês e tudo. Então, tá essa dica e esse exercício para você fazer hoje. Você vai escolher uma coisa essencial para preservar e vai pegar uma coisa não essencial para eliminar, tirar da sua vida. E você conta para a gente aqui. Com certeza. Isso é muito legal. Às vezes a gente faz isso em épocas ou aniversário ou final de ano, ou começo de ano. Pode ser material, como pode ser hábito, que é mais difícil um pouco, Que é mas mais difícil. mas que vai te dar um ganho lá na frente enorme. E aí, assim, faz isso e conta aqui pra gente. Até falando um pouquinho dessa questão de hábito e excesso, teve algum hábito específico que você relembra que você tinha e que você cortou depois da sobriedade? Zuriel, eu acho que tem 2 hábitos que eu acho que eu coloquei na minha rotina que fizeram muito sentido. O dormir cedo e acordar cedo. Dormir cedo porque eu sempre fui uma Então pessoa você que cortou o hábito de dormir tarde, então que cortei o seria, hábito, né? porque eu achava que eu era uma pessoa noturna. Eu achava que eu era uma pessoa da noite, que eu curtia super a noite, que eu gostava de ficar à noite, que eu gostava de acordar tarde. Então, assim, eu perdia meu dia nesse momento. E quando eu comecei a dormir cedo e a acordar cedo, gente, assim, hoje eu acordo cedo com maior prazer em qualquer horário do dia, assim, qualquer dia da semana. Esses 2 hábitos e o hábito da leitura me aproximou de conteúdos que eu não acessaria naturalmente. Então, assim, a leitura para mim hoje me transformou mesmo, assim, não é só levantando uma bandeira, mas principal objetivo, primeiro, para mim, na época da leitura, era sair do celular. Eu tenho ainda hoje, por trabalhar com o celular, eu tenho ainda um hábito que eu tenho tentado transformar um pouco, que é o hábito de ficar no celular. A gente lê tudo pelo celular, a gente vê tudo pelo celular, a gente se conecta com as pessoas através do celular. E a leitura do livro, para mim, tem que ser físico. Eu não consigo hoje ler nem em Kindle, nem nada, em lugar nenhum. Eu gosto de ler o livro físico, passar a página. Então, assim, eu gosto. E hoje entrou tanto na minha vida que eu faço como hábito de manhã e à noite. Eu tento colocar o hábito da leitura nesses momentos também, para reduzir um pouquinho a energia, para sair um pouquinho do celular. Então, eu acho que esses hábitos, para mim, além, né, de várias outras coisas que melhoraram, para mim, o dormir cedo e acordar cedo, a leitura então, e a meditação também, mas aí, enfim, é mais um outro plus aí. Mas eu acho que para mim esses hábitos melhoraram muito, assim, que eu não tinha nem um pouco na época da leitura. No meu caso também, assim, o hábito de dormir tarde foi um que eu também cortei. Porque geralmente, assim, como acabava saindo, você acabava chegando mais tarde, dormindo mais tarde. Então, esse foi um hábito que eu também percebi que eu sou muito mais diurno do que noturno. Sim. Outra coisa também foi questão de exercício e alimentação também. Porque eu, a partir da sobriedade também, eu me alimentei, o não ao álcool me fez alimentar melhor e ter energia também para poder fazer exercício físico. Então, por Sim. exemplo, hoje eu gosto de fazer exercício físico de manhã cedo. Antigamente eu dormia tarde, então eu dizia sim à noite, mas dizia não eu não dizia não à alimentação saudável e o exercício físico de qualidade. Então, isso fez melhorar bastante com esse excesso que eu tirei, me fez, que foi depois da sobriedade. E aí é interessante a gente até fazer uma reflexão com isso,
que a sobriedade ela é um grande ato de essencialismo, se você olha para pensar, porque você elimina o que está roubando sua energia e abre espaço para o que te fortalece. Então é interessante eu deixar essa frase aqui, porque ela faz total sentido com isso que a gente está falando, né? Agora a gente falar um pouquinho sobre um tema que é sobriedade como essencialismo. Algumas perguntinhas aqui. Parar de beber pode ser visto como um ato radical de essencialismo? Com certeza, com certeza. Eu acho que tem uma coisa, né, que quando a gente rema contra a maré, por isso que eu falo, quando a gente é mais fácil, é muito mais fácil continuar bebendo. É muito mais fácil continuar com os mesmos amigos, com os mesmos não propósitos, com os mesmos hábitos, com as mesmas coisas que você fala, eu sou assim, nasci assim, vou ficar assim, tá tudo bem. Então, assim, quando a gente, na verdade, se propõe a fazer algo que é contra a maré mesmo, né? O não comprar nada em excesso é contra a maré. O pensar com discernimento é contra a maré. O pensar com o coração é contra a maré. O produzir, mas produzir com consciência é contra a maré. Hoje, o que a gente vê, né, é muito nítido hoje, o que a gente vê que as pessoas falam como produtividade, é tudo excesso, gente. É tudo excesso. E é tudo excesso para você não conectar com o que você quer de verdade, com o que você sente em essência, o que faz sentido para você. Então, assim, não é num lugar de que eu já encontrei todas as respostas. Não estou te falando isso de um lugar, nesse lugar. Eu estou falando muito mais de acessar o que faz sentido para você, te tira de criar expectativas, de suprir expectativas do outro, de você olhar realmente para um lugar de tá ali, tô aqui escolhendo estar lúcida, escolhendo estar consciente, escolhendo a cada momento me priorizar. E isso, cara, também é contra a maré, principalmente para as mulheres, né? As mulheres acabam não se priorizando também. Então, isso. E aí é muito interessante. Eu vou mostrar aqui agora na tela, mas para quem não para quem estiver escutando, eu vou falar o que tá, qual que é a imagem. Essa imagem aqui do livro, ela me impactou bastante, que Sim. é a questão da energia, né? Para quem está escutando, de um lado tem uma bolinha de energia e você apontando para várias direções Uma seta, né? Várias e setinhas. você não chega longe. E uma outra é uma bolinha de energia com a seta apontando e você indo lá para cima. Então, assim, essa questão, você falando se o para de beber é visto como um ato radical de essencialismo, eu acredito que sim, porque o não vai jogar sua energia para cima. Então, o não escolher o não para bebida vai te trazer um sim para várias coisas essenciais para sua vida. Então, então para mim, é visto assim, totalmente como um ato radical e essencial. Nossa, essa imagem é muito legal, Daniel. Que legal que você compartilhou aqui, porque é uma imagem muito, muito legal. É muito impressionante, é isso. Se você é uma bola de energia e se você está sendo puxada para vários lados, você não sai do lugar. Se você só sabe que você precisa ir naquela energia, naquele foco, você vai longe. Então é realmente isso. Aí a gente, lembrando que a gente está, esse episódio ele não é um resumo do livro, Assim, ele é um bate-papo entre eu e a Mari aqui, baseado no livro e sobre o que a gente internalizou. E aí a gente fazendo aqui, chegando mais na parte final aqui do nosso episódio, o que você pode colocar como o maior aprendizado que você teve ao conectar sobriedade e essencialismo? E se você pudesse escolher apenas uma coisa essencial para cultivar na sua vida hoje, o que seria? Isso aí pode ser em todos os âmbitos da vida. Zuriel, sempre você vem com essas perguntas cabeludas no final. Mas E essa pergunta é até surpresa, né? Eu nem te falei antes. mas não tem problema, não tem problema. Mas o que eu sinto de falar é que quando você. Que foi esse processo, né? Quando você vai reduzindo,
vai entendendo, vai colocando o álcool no lugar que ele precisa estar, né? Num lugar distante de uma dependência, distante de uma escolha diária. Na verdade, foi a minha sensação com isso. Começou a entrar num lugar de que não faz sentido, não faz sentido, não faz sentido. Ah, tá bom, agora uma vez por mês pode dar, faz sentido. Quando começou a entrar no lugar de não faz nenhum sentido, hoje eu olho para o álcool, eu tenho álcool na minha casa, eu olho assim, nesse lugar eu não quero estar mais. Nessa sensação corporal eu não quero estar mais. Nesse sair da casinha, nesse ser divertidona, desse ser, não quero estar mais. Então, assim, hoje para mim, o essencial é não beber. O essencial hoje é priorizar a minha saúde mental. Já é difícil sem beber priorizar a saúde mental, gente. Não é só porque você tirou o álcool que a saúde mental explode, que você é a perfeita, plena, maravilhosa. Não. Então, quando você tira o álcool, você acessa uma clareza muito importante. E dessa clareza, a saúde mental vai ser sempre um pilar muito importante na minha vida. Sempre, sempre. Então, eu acho que para mim é só esse ajuste entre esse conglomerado. Mas o não beber hoje, para mim, é uma escolha, assim, do fundo da minha alma. Não é uma coisa que eu falo só por falar. Eu ainda experimento e tomo e gosto bastante dos produtos sem álcool. Mas hoje, quando eu falo, eu preciso escolher algo, nunca é a bebida. Não é mais, não faz sentido para mim. Maravilha. Também, assim, para mim, o maior aprendizado que eu tive conectando a sobriedade e o essencialismo, né, foi exatamente o poder do dizer não. O poder do dizer não convicto Sim. me abriu um leque de autoconhecimento e de saber dizer sim para as coisas que eu realmente quero. Então, assim, esse foi o maior aprendizado que eu tive, foi dizer não, para dizer não ao álcool, para dizer sim para várias coisas essenciais para minha vida. Respondendo aquela pergunta que você ainda não respondeu, eu vou responder antes para você responder depois. Se você pudesse escolher apenas uma coisa essencial para cultivar na sua vida, qual seria hoje? Para mim, é saúde. Saúde Mental geral. e geral. Porque se você não tem um corpo saudável, você não consegue fazer as outras coisas. Então, assim, para mim hoje é saúde. E o álcool, ele entra totalmente nisso, porque os efeitos do álcool, já comprovados, no meu corpo vão tem um risco comprovado maior de afetar a minha saúde. Então, para mim, se eu pudesse escolher uma coisa essencial para cultivar na minha vida hoje, é saúde mental e saúde física, porque sem ela você não consegue fazer outras coisas. Com certeza. Eu colocaria super nesse pilar também a saúde. Passando por uma dificuldade nessa semana com a saúde, eu vejo que o quanto... Saúde sempre em primeiro lugar, assim, gente. Eu acho que a saúde mental, a saúde espiritual e a saúde física, quanto mais a gente cuidar desses três pilares, mais a gente consegue viver plenamente, né? Mais a gente consegue viver com o que faz sentido, assim. E realmente, se a gente não tem saúde, a gente não tem nada. A gente não tem nada. A gente não vai poder fazer nada. A gente não vai... A gente pode ter todo o dinheiro do mundo, a gente pode ter todas as conquistas materiais do mundo. Se a gente não tem saúde, a gente não aproveita nem um pouco. Nada disso. Então, realmente, hoje, para mim, o que é essencial é a saúde nesses três pilares, que são realmente muito importantes. Que bom que você me deu a cola aí, porque já entrei na sua, mas faz sentido na minha vida também. E aí, eu vou deixar só uma frase para a gente poder fechar o episódio de hoje, que é até do livro, uma citação do livro, que é: seja seletivo no que importa. Quando tudo é importante, nada é. Então fica com esse pensamento aí para finalizar o nosso episódio de hoje. Queria agradecer você, Mari, por mais um episódio aqui juntos.
Hoje, nessa versão de nós dois. Na próxima semana, provavelmente, com um novo convidado. Esse foi mais um episódio sobre o Scratch. Se essa conversa fez sentido para você, compartilhe com alguém que também está repensando suas escolhas. E não esquece de seguir o meu perfil, Sobre Curioso, o perfil da Mari, que é o Movimento Ponto Zero, tá? E deixe seu comentário e sua curtida aqui no vídeo, que isso é muito importante para a gente. E como diz uma pessoa que eu vejo, a curtida e o comentário é o pagamento do YouTube, do YouTube e do Spotify. Então não custa nada para você. Chega lá, bota o dedinho lá, que isso vai ajudar a gente bastante a fazer esse canal chegar em mais pessoas e tocar a vida de mais pessoas e mudar a vida de mais pessoas. Então, Mari, muito obrigado. Obrigada, Foi um Uriel. excelente episódio. E peço para vocês também, para vocês deixarem no comentário dicas de livros que vocês querem que a gente converse um pouco aqui também, que vocês acham que é importante no processo de sobriedade. Um abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima, Uriel. Obrigada. Obrigado, tchau, tchau.